Boa noite, então, a todos. Doutor Felipe vai participar conosco da live sobre saúde pública, o nosso segundo ciclo de atividades, secretário de Saúde, onde nós trabalharemos o assunto sobre saúde pública. No conceito de saúde pública, o que é saúde pública, o que se faz em saúde pública, e o sistema de saúde pública e seus serviços. A diferença entre saúde e doença, ou o comparativo da questão da saúde e da doença, e os comparativos que nós temos hoje, depois da pandemia, né? O doutor Felipe falará também sobre o Covid em nossa cidade, né? Os mitos e as verdades sobre o Covid, a situação do município, o papel de cada um de nós perante essa situação de pandemia e o que cada um de nós podemos fazer. E a situação psicológica, se tem algum dado do município com relação a os agravantes psicológicos durante a pandemia também. Então, doutor Felipe, seja bem-vindo, né? Esse é o nosso segundo ciclo de atividades do EJA. Nós optamos por palestras, porque é algo que chega melhor aos nossos alunos e eles podem tirar proveito disso, de situações do cotidiano que nós estamos vivendo. Seja bem-vindo e muito obrigado pelo convite e participar conosco. A palavra é sua, doutor. Eu também quero agradecer pelo convite, que realmente é um tema muito importante, né? A gente falar de saúde, ainda mais no momento que todo mundo, tanto outros países, mas o Brasil vem vivendo nessa pandemia. E é importante sempre a gente frisar exatamente objetivos, o que realmente está acontecendo hoje, devido a todo esse problema dessa pandemia que vem colocando medo em todos nós, né? Então, vamos começar para dizer o que é saúde pública, né? O que é saúde? Saúde pública, nós temos um sistema único de saúde, que é o SUS, né? Direito de igualdade para todos, né? Isso é muito importante as pessoas entenderem que o sistema único de saúde, ele dá direito a todas as pessoas usarem, usufruírem, tanto do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Então, as pessoas daquela determinada cidade ou daquele determinado estado, ele tem o estado e o município, enfim, e também a parte federal tem obrigações. E essas obrigações é cuidar da saúde da população. Independente de classe social, ou seja, classe econômica, todos terão que ser tratados por iguais. Ou seja, todo mundo, independente se tem dinheiro, se não tem dinheiro, é direito igual para todos. O Sistema Único de Saúde, ele tem as suas complexidades, é claro, mas é um dos planos que eu percebo, agora eu vou falar sobre a minha experiência, um dos melhores planos de saúde do mundo, né? Porque as pessoas que conhecem outros países, como eu conheço outros países, a diferença de saúde pública é muito grande. Aqui a gente tem a universalidade também de todo esse sistema único de saúde. A gente precisa entender que uma composição de saúde para todos é importante nesse momento. E, na verdade, saúde, a gente tem que ter o bem-estar de cada ser humano, né? Então, nós, seres humanos, nós devemos estar em plena saúde, ou seja, em pleno viver em plena saúde, para que a gente tenha condições de desempenhar nossas atividades normais do dia a dia, atividades do trabalho, atividades pessoais. Então, é muito importante. É claro que o SUS tem suas falhas, né? O Sistema Único de Saúde, acredito que não consegue alcançar 100% de toda a população, até por problemas estruturais, enfim, né? Problemas que já vêm do passado, né? Mas eu acredito que a gente tem exatamente uma possibilidade, e é muito importante que vocês conheçam também tanto
os problemas, mas também nós não podemos deixar de falar das qualidades. Hoje, em Luiz Eduardo Magalhães, o Sistema Único de Saúde, existem várias pessoas que usam o Sistema Único de Saúde. E é claro que, como eu disse, é complicado a gente atingir 100%, porque tem suas complicações e a gente precisa ter adaptações e melhorias nesse sentido, tanto no intuito federal, estadual e municipal. Saúde e doença, né? Outro tema que vocês colocaram para a gente fazer uma pincelada disso. Então, assim, ó, doença, né? São vários tipos de doença e a gente tem que entender que doença ela engloba várias situações, né? Hoje você tem todos os âmbitos de saneamento básico, e também é muito importante as pessoas entenderem que saneamento básico tem muito envolvimento com doença. Naquelas regiões onde a gente tem uma diminuição, uma dificuldade em relação ao saneamento básico, a gente observa um grande problema de saúde pública, né? Ou seja, onde você aparece várias patologias, várias doenças que muitos pacientes apresentam por falta de higiene, enfim, de saneamento básico, tem tudo isso também. Mas doença é qualquer agente nocivo que causa danos ao nosso corpo, ao nosso organismo, né? Então, através de vírus, bactérias, células cancerígenas, né? Hoje a gente observa que uma doença que está realmente causando danos violentos em toda a população. O câncer é uma doença muito comum hoje, né? A gente acredita que todos aqui que estão participando conheçam alguém que tenha câncer, que teve algum problema mais acentuado relacionado ao câncer, mas isso é muito importante as pessoas entenderem que doença é qualquer agente nocivo, ou seja, é o que faz mal para o nosso organismo, e o que faz mal são vários vírus, bactérias, enfim, infecções por várias outras situações e também alterações de células, enfim. Então, é um assunto muito amplo, né? Eu vou tentar ser um pouquinho breve, mas é um assunto muito amplo que a gente teria que ter outras ocasiões para que a gente pudesse ter mais discussões, né? Que é importante também tirar a dúvida, né? Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, pode me interromper e fazer qualquer tipo de pergunta. E em relação a hoje, né, a situação atual, né, no nosso município relacionada ao coronavírus, é muito importante que a gente já passou do pico, né? Não sei se todos aqui lembram dos meados de julho, lá para o dia 15 de julho até a 15 de agosto, a gente realmente teve um pico muito grande do Covid. É onde a gente observou a maior procura na unidade. Luiz Eduardo montou uma unidade de controle de coronavírus, que é o CC, onde a gente treinou todos os profissionais ali presentes, desde médico até auxiliar de limpeza, fornecendo todos os equipamentos de proteção individual, colocamos kit de medicação independente de discussões e assuntos diversos, extremamente um médico. A gente reuniu um grupo de médicos, tanto da rede privada quanto da rede pública, para tomar essa decisão quanto ao uso do tratamento, ou seja, o que fazer no tratamento do Covid, e a gente chegou a uma conclusão que teríamos que oferecer o que teria de melhor para toda a população. Então, aqueles que aceitaram tomar, vou dar um exemplo, hidroxicloroquina, a gente forneceu toda a medicação para a população que aceitaram fazer o uso dessa medicação. Colocamos à disposição também testes rápidos, tanto o PCR quanto os testes rápidos, que é através de sangue, né, que é aquela glicemia capilar, igual fazer a glicemia capilar para ver glicose, e também o teste de cotonete, que é o teste do PCR. Então, a gente montou uma estrutura e o pico maior foi nesse período que eu passei para todos. Ainda a gente tem vários casos, né? Mas a gente observou um número bem reduzido dos casos graves. Isso deixou a gente muito tranquilo, até porque hoje também a procura diminuiu muito. Só para vocês terem exemplo, na época do pico, lá nesse período de 15 de julho a 15 de agosto,
a gente tinha uma demanda de mais ou menos 200 atendimentos diários na UCC. Hoje a gente tem em torno de 50, 60. Ainda existem alguns dias que tem mais atendimento. Final de semana caiu também um número significativo. Então, assim, a gente ainda existem casos aparecendo diariamente, mas é muito importante que a população entenda, e todos vocês, que o vírus só vai ser solucionado quando chegar a vacina em nosso país, né, em nosso município. Então, a gente tem que se cuidar, a gente tem que se prevenir, cada um tem que fazer a sua parte, referente ao uso de EPI, uso de máscara, fazer higienização com álcool gel em toda a região das mãos, porque é onde você tem contato com outras pessoas, com documentos, com papel, isso está comprovado que tem a contaminação, evitar aglomeração, né? Então, a gente tem que fazer o nosso papel. Acredito que não são os médicos como eu, os enfermeiros, os profissionais de saúde, os profissionais de segurança, mas a população tem que entender que a gente tem dificuldade em vagas de UTI, né? A gente montou uma estrutura com 6 leitos de UTI aqui, mais 15 leitos de serviços moderados, ou seja, de enfermaria, onde tem todo o componente de oxigênio para os pacientes que precisam, mas a gente colocou isso à disposição e, graças a Deus, a gente nunca chegou no nosso limite máximo. E a UTI lá de Barreiras também são 30 vagas para atender somente pacientes de Covid. E na verdade, nunca chegou à ocupação de 100%, mas sempre já bateu 70%, 80%. Então, a gente fica sempre atento com esses números para que a gente possa também tomar decisões, né? Hoje eu estou como secretário de saúde do município, enfrentei uma dificuldade muito grande, né? Não é qualquer um que estaria no meu lugar, ou outros teria abandonado num momento difícil desse, mas é claro que a gente está aqui para enfrentar, ainda mais como médico, tendo essa responsabilidade. A gente enfrentou isso de frente, as pessoas realmente, muitos se conscientizaram com as, como é que se diz, realmente com as preocupações, mas outros não. A gente viu que realmente muitas pessoas não acreditaram no vírus, mas hoje no nosso município a gente teve 33 óbitos até hoje, pessoas morreram do coronavírus, e isso a gente ficou triste com isso, mas foi feito tudo o que foi possível para que esses pacientes pudessem estar vivos. Mas o vírus, ele é um vírus complicado, né? Então é um vírus desconhecido, a gente não tem um conhecimento real desse vírus. A gente está conhecendo esse vírus agora. Então, por isso que nós, médicos profissionais, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque toda hora está aparecendo novos tratamentos, novos casos. Existem poucos casos de reinfecção no mundo, mas, graças a Deus, Luiz Eduardo, nós não tivemos um caso concreto de reinfecção, ou seja, um paciente que pegou e pegou de novo. Então, essas informações é muito importante, mas o mais importante ainda é a gente mantendo ter os cuidados. Eu acho que as pessoas têm que se cuidar, sair de casa só quando necessário, e a participação. A gente fez uma reunião com algumas escolas, e a gente agora está planejando também alguma coisa referente à volta de escola. Isso é muito importante, porque a gente está observando também que existem outras doenças, né, que estão envolvendo o questionamento do vírus, né? E uma delas que eu sempre digo, né, que o pós-vírus, a gente vai ter muita doença psicológica, né? Ou seja, doenças da mente, né? Pacientes com ansiedade, pacientes com depressão, que ficaram muito tempo em casa, né? Desesperados, apavorados. Eu acho que teve muito esse envolvimento também aqui na cidade, em todos os outros municípios, em todo o Brasil, as pessoas tiveram muito medo. E isso, eu vejo ainda pessoas que ficam em casa, não querem sair. É claro que cada vez mais a gente observa casos graves em pacientes idosos, aqueles pacientes de risco. Eu não sei se vocês sabem o que é paciente de risco. Paciente de risco, você tem um paciente idoso, né, que é acima de 60 anos, que ele é englobado como paciente de risco. Você tem um paciente que tem uma cardiopatia, ou seja, um problema de coração,
Tá? Você tem um paciente que tem um problema endócrino, ou seja, que é diabético, que tem um problema mais acentuado referente a uma glicose descompensada. Você tem um paciente que tem um problema respiratório. Você tem paciente que tem câncer. Por quê? O câncer ele entra como fator de risco porque o paciente já está debilitado, né? Ele já tem a sua imunidade baixa. E é claro que esses são os principais fatores de risco. E a gente observou que aqui, principalmente, Luiz Eduardo, os casos que chegaram a óbito, muitos pacientes eram obesos, tinham aumento da circunferência abdominal. Aqueles pacientes que são um pouquinho, tem aquela barriguinha saliente, a gente observou que tinham uma dificuldade maior de se recuperar do Covid. Eles evoluíram para uma situação, uma complicação do Covid e muitos não resistiram. Alguns se salvaram, mas outros não. Então, são novidades que vêm acontecendo, coisas novas, que a gente vem estudando, que a gente vem debatendo, a gente vem discutindo entre os profissionais de saúde, para que a gente cada vez mais tenha um controle sobre esse vírus, né? Eu acho que a cidade de Luiz Eduardo ela foi atingida, sim, mas de uma forma cautelosa, ou seja, por responsabilidade do setor público de saúde. Nesse momento, a gente agiu de todas as formas, de maneiras realmente responsáveis, né? De maneira transparente, comunicando e trazendo a população junto para que ela também participasse, né? De um trabalho em conjunto, porque eu acho que um vírus desse, numa pandemia, ninguém faz nada sozinho. Eu acho que todo um conjunto de pessoas reunidas, com certeza a gente passa por cima, mas se fosse só um lado fazendo o seu trabalho, com certeza não daria certo. Então, eu acho que até nesse momento a gente realmente perdemos vida, mas temos que comemorar, porque Luiz Eduardo foi uma cidade atípica dentro da pandemia, mas ainda temos que nos cuidar, né? Eu acho que ainda a gente tem que ter muito cuidado sobre isso, porque é um assunto muito delicado e que eu sempre digo que a cura só virá quando chegar a vacina, né? Então, esse é um assunto muito delicado, mas que tem que ser bem discutido, porque é um assunto de saúde pública mundial, né? É uma pandemia, todo mundo sabe o que é uma pandemia, mas a gente tem que estar muito atento ainda. Existem aglomerações acontecendo na cidade, as pessoas não param realmente de fazer as suas aglomerações, e isso eu fico muito preocupado, porque realmente a gente ainda tem pessoas que estão sendo infectadas. E uma coisa muito importante, que a cidade de Luiz Eduardo é uma cidade muito flutuante referente a pessoas que entram e que saem do município. Então, a gente tem que ficar muito atento com isso, porque pessoas viajam muito. Então, tem pessoas que não pegaram o vírus, mas pessoas podem ainda viajar e pegar o vírus em outro município e trazer para cá. Então, hoje, o quadro atual da cidade é esse. A gente tem 3.000 e poucos infectados, não sei exatamente o valor certo. Nós temos mais de 95% dos pacientes curados, graças a Deus. A gente teve 33 óbitos, infelizmente. São mais de 15 mil pessoas que passaram na UCC. E eu, com a experiência que eu tenho nesses 6 meses de pandemia e vendo em outros lugares, acredito que o Luiz Eduardo já tenha esse número nosso real, que é um número de 3.000 e poucos infectados. Eu acredito que a gente está em 10% do que já foi infectado. Porque existem pessoas assintomáticas, sem sintomas nenhum, que descobriram que pegaram o vírus porque foram fazer o teste. Então, pode ser que tenha muitas pessoas que pegaram o vírus e não sabem que pegou. E só vai saber quando fizer o teste. Porque a maioria dos pacientes que têm o vírus são assintomáticos, sem sintomas. Muitos deles. Então, por isso que eu acho que esse é o cenário atual de Luiz Eduardo, diferente ao Covid, ao coronavírus. Doutor Felipe, Oi. Eu quero fazer uma pergunta, doutor. Eu sou Augusto. Olá. Doutor, eu vi em algumas reportagens, inclusive ontem, na verdade, eu li, que nós estamos, por exemplo, Salvador está prestes a ter um segundo surto de contaminação. Isso corre esse risco aqui também na cidade, e essa questão também
do retorno às aulas presenciais. Como é que está sendo esse protocolo assim realizado, até mesmo para nós, escola da rede pública, no caso, né? Como é que tem alguma previsão, alguma coisa que tem conversado algo sobre isso também? Sim. Sobre a segunda onda, eu vou começar da sua pergunta. Sobre a segunda onda, é claro que a gente tem possibilidade disso, né? Eu acredito que em Luiz Eduardo pode ser que demore mais um pouco, mas tudo tem as suas possibilidades, porque, como eu disse inicialmente, pela minha experiência, Luiz Eduardo é uma cidade muito flutuante. Significa o seguinte, que muitas pessoas vêm de fora para Luiz Eduardo. Então, a gente ainda tem esse problema, que é uma coisa real da cidade. Por mais que a gente tenha um controle interno de todo do Covid, existem aquelas pessoas que não pegaram ainda o Covid. E essas pessoas vão pegar, né? Uma hora ou outra. Mas eu acredito que aqui, em cidade do interior, é mais difícil você ter um segundo pico, porque a quantidade de pessoas é bem menor. Diferente de uma capital como Salvador, ou seja, Salvador, que é uma cidade grande, ela, com certeza, ela tem um número populacional muito maior do que Luiz Eduardo, e aí vamos supor que se lá tem, vamos lá, 30% das pessoas que foram infectadas, existem aqueles 70% que não foram. Então, o risco também de ter um número maior de contaminados, que seria uma segunda onda, é bem maior do que acontecia em Luiz Eduardo. Mas aqui também a gente está bem preparado, a gente está bem ciente que isso pode acontecer. Então, a gente, no serviço público, dentro da secretaria, dentro da saúde de Luiz Eduardo, do município, a gente está preparado para absorver isso. A gente já tem uma equipe já totalmente preparada para que, se tiver um segundo pico ou segunda onda, a gente faça como a gente fez no primeiro momento. Sobre o retorno das aulas, eu não sei se todos sabem, né? Existe uma síndrome, que é uma síndrome que acometeu mais ou menos 196 crianças em todo o Brasil, que é a síndrome sistêmica multifuncional pediátrica. Multissistêmica, síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. É uma síndrome que simula muito uma outra síndrome da pediatria, que é a síndrome de Kawasaki, onde existem sinais e sintomas compatíveis e suspeitos de Covid. E aí, dessas 196 crianças, elas ficaram internadas na UTI, em caso grave. E eu acho que chegou a óbito 19 crianças dessas 196. Então, a gente tem uma preocupação, porque ainda o vírus, por exemplo, eu vou dar um exemplo real. Eu aqui em minha residência, eu peguei, minha família toda pegou. Eu tenho uma esposa e 3 filhos pequenos, uma de 10, um de 10, um de 8 e uma de 4. Todos os meus 3 filhos pegaram e não sentiram quase nada, não sentiram nada. Minha esposa pegou também, ficou mais ou menos, e eu peguei e fiquei mal. Enfim, então assim, a gente tem a criança, a criança em si, por si só, ela tem uma facilidade muito grande de passar o vírus para outra pessoa. Então, a maior preocupação, eu como médico e técnico de falar isso, é uma criança que vai para a escola, pega um Covid de um coleguinha, porque a criança, tanto ela passa quanto ela pega com facilidade. E aí ela leva esse vírus para aquela família dela, enfim, que tem, claro, toda a família tem alguém do grupo de risco, né? Então, a minha preocupação maior, e de todos os especialistas, os técnicos, uma delas é essa. A outra é saber qual real, ou seja, qual realmente é um problema de acometimento em crianças, né? Então, a gente também tem esse detalhe que está sendo levantado, que está sendo estudado, para que a gente possa dar início a uma coisa que tem que continuar, que são as aulas, né? As escolas são fundamentais para o desenvolvimento do ser humano e da criança, do adolescente.
A gente sabe que isso é importantíssimo. Mas eu acho que tanto o município não vai tomar nenhuma atitude quando você tiver também uma atitude do Estado, né? Porque é um conjunto, né? Eu acho que se a gente tem uma previsão de uma segunda onda, você imagina, em alguns países, a gente olhando isso, teve alguns países que, quando retornaram à aula, eles cancelaram 1 mês, 2 meses depois, porque começaram a infectar bastante crianças. E essas crianças infectadas, elas passam para os seus familiares em casa. E as crianças, na maioria, não têm sintomas, mas realmente vai acometer os idosos, os pacientes de risco, e esses pacientes possivelmente vão ter problemas graves. Então, a discussão do retorno está acontecendo, tá? A gente já fez reunião numa escola recentemente, a gente está debatendo com o Conselho de Covid do município, para que a gente possa, sim, pensar em um retorno gradativo, em um retorno seguro, né? Porque a gente também não pode fazer loucuras para que a gente possa levar risco para todas aquelas pessoas envolvidas nesse ambiente. Doutor Felipe, eu gostaria que o senhor, dentro da sua experiência, tanto quanto na saúde pública, quanto médico mesmo, falasse um pouquinho da relação que há entre doença e grau de instrução da população, questão de educação. Então, assim, o grau de instrução, eu entendo que, assim, existem várias doenças que são doenças do adolescente, né? Doenças do jovem. Hoje, as instruções, é muito importante os professores sempre ter relação com as doenças, principalmente as doenças sexualmente transmissíveis. Eu estou dizendo porque é uma doença que acomete muito adolescente, criança, jovem, porque realmente a gente tem os problemas, né? Que levam as pessoas que não têm tanto conhecimento. Por exemplo, existem instruções de cuidados, de prevenções, né? Por exemplo, o uso de preservativo, as doenças sexualmente são evitáveis. Então, eu acho que hoje a educação, nesse sentido de orientar todas as pessoas quanto à prevenção de situações, não somente também como doença e como outras coisas que causam problemas à saúde e à pessoa, né, ao ser humano, eu acho que é importantíssimo essa relação. E eu sempre digo que existe um projeto na minha cabeça de a gente, na verdade, conectar saúde e educação. Como é que a gente conecta isso? Passar informação, criar uma forma nas escolas, ter um relacionamento à Secretaria de Saúde, à Secretaria de Educação em conjunto, buscando os postos de saúde, indo às escolas, orientando também as crianças, os professores, passando o que é importante passar para os alunos. Então, acho que a gente sempre observa também a dificuldade daquelas crianças que têm um pouco de dificuldade financeira, né? Classe socioeconômica um pouco mais baixo. A gente sabe que esses familiares têm as dificuldades, como eu disse, né? de higienização por falta de saneamento básico, por falta de qualquer tipo desse sentido. Então, acho que é muito importante, no meu ver, você ter a saúde, você instruir as pessoas nesse sentido, porque eu acho que, com certeza, evitaria muitos problemas, né? Eu acho que a instrução é fundamental, o professor, o educador, está preparado também para passar essas situações, porque existem muitos casos de crianças que pegaram várias doenças também por falta de conhecimento, por falta de instrução, na verdade. Né, da própria família. Hoje a gente vê que as pessoas que têm um pouco de dificuldade, eu vou muito em casas de pacientes, às vezes eles me ligam dizendo que não tem condição a paciente está acamado, a família não tem condição financeira de levar até o posto de saúde, até a unidade. Eu pessoalmente vou até a casa. E a gente observa muito isso, né, que às vezes os familiares ali presentes, eles precisam trabalhar, o pai, a mãe, e a criança vai para a escola, e aí tem um pouco de contato, né? Falta um pouquinho de contato também familiar. A gente observa que isso, infelizmente, acontece. E as crianças
também têm um pouquinho de dificuldade de absorver isso. Então, é muito importante o papel do educador na parte de instrução para orientar as situações que a gente pode prevenir, ou seja, as prevenções para que a gente não obtenha nenhum tipo de doença, principalmente em relação às escolas, que eu penso focando nas doenças sexualmente transmissíveis, né? Consegui te responder? Isso, doutor Felipe. Na realidade, assim, o que a gente busca é entender, principalmente para os nossos alunos, que quanto mais a gente estuda, menos doenças a gente tem, porque a gente descobre os fatores causadores, né? Por exemplo, a questão do líquido, Claro. do saneamento básico, da água encanada, como aproveitar, como evitar isso tudo. A importância disso tudo, quer dizer, quanto mais instruída a pessoa não é questão de educação, é de instrução mesmo. A educação os pais nos dão, não, é questão de instrução, saber de onde saem as doenças, de onde elas vêm, tirar aqueles mitos, né, que às vezes as pessoas trazem consigo por conta de avô ou de pai. Mas respondeu sim. Tem uma coisa que eu digo. Muitos pais e mães se preocupam com uma coisa que eu nunca me preocupei. É o que você falou, vem da limpeza, da higienização, instrução que quanto mais ela se limpa, se tem higienização, menos risco de doença ela tem. Ou seja, outra coisa também que é muito importante, não só saneamento básico, mas alimentação. Isso. Né? Instruir a pessoa quanto à sua alimentação saudável também é muito importante. Porque hoje as crianças e adolescentes querem saber de fast food, né? Ou seja, de alimentos condimentados, essas coisas também tudo tem essa influência. Né? Então, essas instruções é importante. E aí esse mito, né, que eu sempre digo, minha mãe e meu pai sempre diziam, não, você vê que aqueles pais frescos, na verdade, desculpe a expressão, que não deixa a criança ficar com o pé no chão, na areia, etc. E tal. Isso não existe. Eu acho que isso cria imunidade. Meus filhos, eu nunca tive problema com isso. Eu acho que aí isso é mais um pouco de psicológico, né? Mas realmente, você não pode ficar com o pé no chão, você vai ali na rua, pisa o pé no chão, não pode, tem que botar. Eu acho que isso não traz nenhum tipo de problema. Pelo contrário, eu acho que as crianças ficam mais fortes, imunes a todos esses vírus e bactérias. Mas as instruções quanto a essas orientações que os adolescentes têm que ter referente à sua saúde é muito importante. E é claro que passa pelos educadores, né? Os professores, os pais, as pessoas que estão em volta daquele adolescente, mas instruir é muito importante e as pessoas precisam dessas instruções, sim. E eu tenho um projeto que eu quero colocar em prática referente a isso, porque eu acho que a gente tem que unir muito mais os setores, né? Eu acho que os setores de educação, de saúde, de meio ambiente, isso tudo gera um conjunto, uma unificação. E quanto mais a gente fortalecer isso, mais instruído os alunos vão estar. Então, isso é muito importante. Então, doutor, a gente gostaria de agradecer, né, nós da Escola José Cardoso, todos os nossos colegas, a coordenação e a direção que se dispôs a entrar em contato, o senhor que se dispôs depois de um dia de trabalho, né, mas é muito importante e chega a muitas pessoas, né. Nós utilizaremos essa live para os alunos do EJA e para os alunos do 7º ano do diurno, que trabalham com ciências, para entrar realmente na questão de doenças dos micro-organismos. Nós gostaríamos de agradecer aos colegas que participaram, eu vi o pessoal da Secretaria de Educação também aqui presente, né? E agradecer mais uma vez ao senhor pela sua disponibilidade. Não, eu agradeço, eu estou disposto a sempre estar presente em todas essas reuniões que vocês estabelecerem. É um prazer, mas infelizmente a gente está numa vida muito corrida. Mas a gente sempre tem um tempinho para passar informação que é importante, até a gente vai aprendendo ao dia a dia com a vida, né? Mas um pouco da experiência que a gente tem e do conhecimento eu estou disposto a compartilhar com vocês e com todos aqueles que querem exatamente fazer esse tipo de projeto que é muito importante, tá bom? Tá ok, então muito obrigado e boa noite a todos.